Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de aplicações e aprendizado de máquina. Esse é o último módulo e a última unidade desse módulo. Nós continuaremos vendo uma aplicação prática de aprendizado de máquina no Google Colab, mas nessa aula nós veremos o aprendizado de máquina não supervisionado. Nessa aula nós iremos trabalhar em duas partes, que seriam dois exemplos de como nós podemos utilizar o aprendizado não supervisionado. Nessa primeira parte, nós vamos analisar o conjunto de dataset IRIS, tá? Em português, IRIS. Bom, nós já trabalhamos com esse conjunto de dados e vocês viram que esse conjunto de dados ele tem a saída verdadeira Y. Então, ele é um conjunto de dados para aprendizado supervisionado. Mas, para essa análise, nós vamos desconsiderar essa saída. Então, nós vamos desconsiderar a classe como se nós não tivéssemos essa informação. Aí nós vamos fazer a análise e nós vamos verificar se, com a análise que nós obtivemos, de maneira não supervisionada, se ela é compatível com a saída verdadeira que nós, na verdade, temos, mas não utilizamos. E a segunda parte vai ser uma análise, só para adiantar, de um outro tipo de aprendizado, como que nós conseguimos utilizar o aprendizado não supervisionado dentro do contexto de aprendizado semi-supervisionado, que é quando você tem algumas classes, mas não todas as classes das entradas. Então, vamos começar nessa primeira análise. Nós vamos começar importando os dados, carregando os dados. Então, tem todo um processo de aquisição do conjunto de dados. Esse processo, muitas vezes, envolve você combinar conjuntos de dados. Tá? Isso está fora, normalmente, do escopo de aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, a gente está preocupado, uma vez que a gente tem os dados, como que nós fazemos essa análise. Então, esse conjunto de dados IRIS, você pode pesquisar no Google mesmo, download dataset IRIS. Vai ter vários lugares que você consegue baixar esse conjunto de dados em um CSV. Tá? Então, aqui nós vamos utilizar a biblioteca Pandas, para poder utilizar um data frame. Tá? Eu estou apelidando aqui Pandas como PD. Nós vamos utilizar a biblioteca NumPy, que eu estou apelidando como NP. Nós vamos utilizar Matplotlib e Seaborn para visualização. Matplotlib vocês já viram que nós já utilizamos. O Seaborn, ele é uma biblioteca que roda em cima do Matplotlib, que ele, basicamente, ele melhora uns gráficos, melhora no sentido de visual. Ele tem uma padronização melhor, ele é mais agradável visualmente de você trabalhar. Tá? E o sklearn.cluster import k-means é que nós vamos utilizar o algoritmo kmédias para fazer o agrupamento. Ok. Na última linha desse código é onde eu carrego esse arquivo iris.csv. Eu vou carregar esse arquivo e vou guardar nessa variável data. Essa variável data é uma variável que é um pandas data frame. Então, se você colocar só data e apertar enter lá apertar para executar a célula no seu Google Colab, você vai ver que vai aparecer essa imagem que está aparecendo para vocês na tela. Então, ele vai apresentar o conjunto de dados. Ou seja, ele vai dar uma ideia de quantas instâncias são. Tá? Ele mostra ali embaixo, 150 linhas, 5 colunas. 4 dessas colunas são de entrada, que são aquelas 4 primeiras, e a última coluna ali é a coluna de classe. É interessante, normalmente a gente usa o data.head. Data.head ele vai exibir para você as primeiras linhas desse data frame. Fica mais fácil de você visualizar, porque aí não depende de configuração do Jupyter, de quantas linhas ele vai exibir no data frame. O data.head normalmente ele exibe as 5 primeiras linhas do seu data frame. E é interessante porque você consegue ter uma ideia se é isso mesmo que se você carregou corretamente, se você tem uma ideia ali quais são as colunas que tem, quais são os valores que essas colunas podem assumir. Então, por aqui a gente consegue ter ideia de que eu acho que essas 4 primeiras linhas são do tipo real, né, tipo float, e eu acredito que a última coluna seja classe. Mas veja que você só vê ali
5 valores iguais da classe. Você não tem ideia de quantas classes são. Você faz o data.shape para você saber qual que é a dimensão dos seus dados. Então, data.shape ele vai retornar uma tupla. Uma tupla porque você consegue saber que é uma tupla porque está entre parênteses. Então, ele vai te dizer, olha, são 150 por 5. Então, são 150 linhas por 5 colunas. 150 instâncias e 5 atributos. Data.columns, ele vai te falar quais são os nomes dessas colunas. Porque um pandas data frame, ele tem nome. As colunas têm nome. E é interessante que você saiba exatamente quais são os tipos que foram carregados as colunas, os atributos. É interessante porque dá muito problema, principalmente no negócio de carregar data. Quando você for pegar um conjunto de dados que trabalha com datas, você carrega e às vezes o formato das datas está errado, ele não consegue interpretar esse formato de data, e aí ele vai considerar que aquilo é uma string. Então, sempre você carregou um conjunto de dados, verifique os tipos. Então, como que você pode verificar o tipo? Uma maneira é você colocar o nome do data frame, no caso aqui, data.dtypes. Então, ele vai te dizer para cada coluna qual que é o tipo dessa coluna. Então, por exemplo, largura da sépala é um float 64. Float 64 você sabe que é um número real, que é um número, é um tipo do Python. Tá? Que esse tipo, na verdade, é do NumPy, mas é um tipo do Python. Tá tudo certo. Você sabe que é um número real. Ali, a última coluna, ele vai dizer que é do tipo object. Esse object seria que ele carregou como string. Tá? É mais interessante você normalmente converter talvez essas strings para valores inteiros. Então, por exemplo, classe 1, classe 2 e classe 3. Tá? Normalmente isso acaba ajudando alguns algoritmos. Uma informação completa, mais completa de você obter sobre o conjunto de dados, é você utilizar o método info. Então, você coloca data.info, aí você abre e fecha parênteses. Esse método, ele vai te retornar ali quantas colunas são. Então, ele vai enumerar ali de 0 a 4, então são 5 colunas. Ele vai te dar o nome da coluna e ele vai te dar uma informação muito importante para você, que é contagem de valores não nulos. Vocês lembram que uma das pré-processamento que você precisa fazer da análise exploratória é você verificar se existem valores nulos no seu conjunto de dados. Porque a maioria dos algoritmos, eles sofrem com esses valores nulos, eles não sabem como tratar. Então, você precisaria fazer uma daquelas estratégias, quando você encontra valores nulos. Se for uma quantidade pequena de instâncias com valores nulos, e não impactar, no sentido de uma quantidade pequenininha de todo o conjunto de dados, você pode talvez eliminar essas instâncias, ou você pode substituir não, colocar valores ali, utilizando estatísticas como, por exemplo, vou colocar média, vou colocar moda, vou colocar mediana, ou você pode usar estratégias mais sofisticadas, que é você utilizar, por exemplo, algoritmos de aprendizado de máquina para encontrar qual que é o possível valor ali. Então, assim, você precisa tratar valores nulos. Ali é interessante que ele fala para a gente que são 150 valores não nulos. E nós temos exatamente 150 instâncias. Ou seja, você não possui valores nulos em nenhuma dessas colunas. E já sai ali também aquele dtype, que é o que a gente utilizou antes. Então, esse método inf é bem importante de você utilizar logo após quando você carrega os dados. Tá? Lembrando que esse método aqui é um método Pandas Data Frame. E na análise que nós fizemos, eu acho que na unidade 1 do módulo 5, que é dos dígitos, nós carregamos como NumPy. Aí você não tinha esses métodos. Mas você tinha a possibilidade de carregá-los como um Pandas Data Frame. Você utilizar o describe, ele vai pegar as colunas que são do tipo float e vai te dar informações do tipo quantas
instanciação, que seria o count, qual que é a média desses valores. Então, você pega ali a primeira coluna, que é comprimento da sépala. A média para esse atributo é 5,84. STD seria o Standard Deviation, desvio padrão, 0,82. O valor mínimo, 4,30. E aí tem aqueles quantiles, né? Quantiles e percentiles, né? O primeiro quantile seria o percentil 25%, 5,10. 50%, segundo quantile, né, percentil 50% é exatamente a mediana, que seria 5,80. Então, nesse caso, é até interessante que a mediana é muito parecido com a média. Aí você tem um terceiro quantile, 6,40, e o valor máximo, 7,9. Ele só faz isso para as colunas que são do tipo real, que é o que faz sentido. Ele não vai fazer isso para a última coluna, que é do tipo object. Lembra que quando nós usamos o head, nós vimos que a última coluna, ela tem aquele valor, acho que deu tudo setosa. Então, você não consegue ter uma noção de nem quantas classes são possíveis e nem quais são essas classes. Então, uma maneira de você fazer isso é você colocar data, você acessar ali entre colchetes qual é o nome da sua atributo que você quer verificar, que seria aquele atributo alvo nosso, e você coloca value accounts, e aí ele vai te dizer quais são os valores que são possíveis nesse atributo, possíveis no sentido assim de quais são os valores que existem ali. Ele vai falar são 3 valores que existem ali, e cada um ocorre exatamente 50 vezes. Então, você consegue ter mais informações sobre o conjunto de dados. Ok. Nesse momento, nós já fizemos algumas análises mais profundas vão envolver você gerar alguns gráficos para você entender melhor o conjunto de dados. Aqui a gente está dando uma ideia. Agora que a gente já tem uma noção do conjunto de dados, a gente vai separar os dados. Separar os dados para agrupamento. Por quê? Porque lembra que nós falamos, nós não vamos utilizar o atributo alvo. Nós não vamos utilizar a classe setosa e tudo mais. Então, nós vamos separar esse conjunto de dados. Eu vou criar ali uma variável target data, que vai receber só a última coluna. Aí eu faço um head ali para a gente conseguir ver que ele pegou somente a última coluna mesmo. E aí eu vou colocar em clustering data, só os atributos de entrada, que seriam aqueles 4 primeiros atributos. Então, por isso que ali eu coloco explicitamente. Eu vou pegar o atributo 0, o atributo 1, atributo 2, atributo 3. Ou seja, eu vou pegar os 4 primeiros atributos. Nós vamos visualizar os dados. Veja que nesse gráfico ali que está ali embaixo, só para adiantar, você não tem nenhuma informação de classe. Você está tudo da mesma cor. Porque a gente tirou essa informação. Nós temos um dado de 4 dimensões. É complicado você visualizar 4 dimensões. Existem maneiras, mas é complicado. O que nós vamos fazer aqui é escolher 2 dimensões específicas, que aqui no caso é o comprimento da sépala e a largura da sépala, e nós vamos plotar esses valores no gráfico. Tá? Ali você pode ver que você tem talvez 2 grupos ou 3 grupos. A gente não tem informação nenhuma de classe. Mas o interessante é você plotar para as 4 dimensões. Então, esse gráfico aqui é um gráfico gerado pelo Seaborn. Tá? Você tem na diagonal principal histogramas, que mostram a distribuição dos valores para aquele atributo. Por exemplo, largura da sépala. Ali você tem como que está a distribuição no histograma. E aí você tem aquele esquema de aquele gráfico ali da primeira linha e segunda coluna é um gráfico de dispersão entre a variável da primeira linha, que seria o comprimento da sépala, e a variável da segunda coluna, que seria a largura da sépala. E aí você consegue visualizar esse gráfico. Você pode ver que, para algumas, fica muito claro que existem 2 grupos. Como, por exemplo, você pega ali
Na última linha, com a terceira coluna, então que seria a largura da pétala com o comprimento da pétala, você consegue ver que existem realmente dois grupos ali. Existem dois grupos bem distintos. Um grupo ali embaixo no canto esquerdo e o outro grupo é mais acima. Mas na verdade são três classes, tá? Não são duas classes. Você cai naquele problema de quando você for agrupar, que é você escolher o valor do K. Você não tem nenhuma informação. A gente sabe aqui que esse conjunto de dados seriam três classes, né? Então, aparentemente não, eles teriam três grupos. Só que imagina que você não tem essa informação. Você pegou vários dados ali, você não sabe quantos grupos que pode ter aquele dado. Qual que era a estratégia que nós vimos? Você pega e testa para vários Ks e você avalia com alguma medida de qualidade de cluster cada um dos Ks. E aí você plota isso e aí você utiliza o método do cotovelo. Então aqui nós vamos fazer isso. Nós vamos agrupar para vários Ks variando de 1 até 11. Na verdade, até 10. Aquele 11 ali, ele é um intervalo, não é fechado, tá? Ele vai de 1 até 10. Quando você coloca o range de 1 a 11, ele vai de 1 até 10. Então, nós vamos avaliar esse gráfico. Aqui ele vai utilizar aquele WCSS, que ele vai fazer uma medida onde, para cada elemento, ele vai pegar essa distância euclidiana desse elemento para o centroide. E eu não lembro se ele eleva ao quadrado ou não. Mas ele vai fazendo essa soma dessas distâncias dos elementos para os centroides. Quanto menor der o valor, melhor. Então, seria uma medida como se fosse de erro. Quanto maior, pior. E aí, quando você faz isso para todos os valores K, você vai obter esses valores desse tipo. Então, 681, 152, 78, 57, 46, 39, 34, 30, 28 e 26. Não cai na armadilha de falar assim, bom, eu vou pegar o menor. Porque é natural que quanto mais K, quanto maior o K, mais grupos você tiver, o erro vai diminuindo. Até que você tenha o K igual a N, que é a quantidade de instâncias, e você vai ter um erro zero. Porque cada elemento vai ser o seu próprio cluster e ele vai ser o seu centroide e vai ter um erro zero. Então, o que você faz é que você vai plotar num gráfico e você vai aplicar aquele método cotovelo. Quando a gente plota isso, a gente vai ter vários valores, assim, você começa com um lá em cima, 600 e pouco, aí no 2 já cai para menos de 200. Como que você escolhe? Você vai achar o K que, a partir daquele ponto, ele tem um decréscimo pequeno, suave, ele vai assim, não vai ter uma grande diminuição. E se você for ver, você vê aqui que é o 3, tá? A partir do 3, a diminuição é pequena. E aí, lembrando que quando você acha esse K, que a partir desse ponto você tem uma diminuição do erro, você vai dizer que o K, provavelmente o K dos dados é o 3 ou o 2. Tá? E faz sentido. O 3 seria o que a gente descobriu aqui pelo método cotovelo, e o 2 também, até visualmente, a gente conseguiu ver que o 2 ele conseguiria agrupar muito bem. Bom, se nós selecionarmos aqui o 3, então nós vamos agrupar o K-means com 3 grupos, ele vai agrupar e você vai ter 3 centroides e você vai ter elementos que pertencem a cada um desses grupos. O que nós vamos fazer aqui eu vou colocar isso aqui de maneira explícita. Então, eu vou criar uma nova coluna e vou dizer nessa coluna a qual cluster cada elemento pertence.
Então, aqui eu criei a coluna chamada Cluster Prediction, e eu vou atribuir, e vai ter o valor, eu não lembro se é 0, 1 e 2 ou 1, 2, 3. Tá? Eu acho que é 0, 1 e 2. Então, está dizendo assim, olha, a instância 0 ali vai pertencer ao cluster 2. A 1 ao 2, o 3 ao 2, o 4 ao 2. Mas outros vão pertencer ao grupo 1 e outros vão pertencer ao grupo 0. Veja que isso daqui não é aquela classe que nós temos lá no começo, a informação no supervisionado. Isso daqui, nós que criamos esse atributo. E aí nós vamos ter 3 centroides, porque são 3 grupos. No K-means, você tem que cada grupo vai ter um representante que é o centroide, que é aquele que ele vai somar todos os elementos do grupo e vai fazer a média. Tá? Existe aquela variação do medoide, mas aqui nós estamos utilizando centroide. E vamos visualizar, então, esse agrupamento que foi feito. Aqui nós estamos focando, só para a gente conseguir comparar com as duas, a gente vai fazer uma comparação no próximo slide, então nós estamos usando aqui 2 atributos, o comprimento da sépala e a largura da sépala no eixo Y. Veja, essas bolinhas amarelas aí, esses círculos amarelos, são os centroides. Então, nós temos 3 centroides e todo mundo que todo mundo que está aí como rosa, roxo, ele pertence a esse grupo do centroide mais à esquerda. Nós temos outro grupo que são desses, está identificado por esses azuis, e outro grupo que está identificado por esse verde. Você pode pensar, talvez, assim, tem um verde que está mais próximo do círculo amarelo do centro, que seria azul, do que do verde lá mais à direita. Mas veja, nós estamos visualizando aqui somente 2 atributos, mas cada dado ele tem 4 dimensões. Então, provavelmente foi as outras dimensões que pesaram mais, no sentido de fazer com que esse ponto verde que está mais próximo aqui, na verdade, ele pertence realmente àquele grupo mais à direita ali. Tá? Então, por isso que você vai ver que alguns elementos mais próximos não tá de cor diferente, mas é porque a gente está visualizando só 2 dimensões e o dado naturalmente possui 4. Por que eu quis plotar com 2 dimensões? Para a gente conseguir fazer uma comparação. Do lado esquerdo, a imagem é essa que eu acabei de mostrar. É a imagem que nós fizemos o agrupamento e nós geramos esses 3 grupos. E do lado direito é você olhar para os mesmos atributos, que é o comprimento da sépala e a largura da sépala, para os mesmos dados, só que agora eu vou colorir ele de acordo com a classe verdadeira. Classe verdadeira, que é aquele do supervisor externo. Então, se você for ver, você tem ali um grupo formado exatamente de classe verdadeira lá no canto superior esquerdo. Aí você tem laranja, verde e azul. E você vai ver que a classe verdadeira, ela está muito próxima dos grupos que nós formamos. Olha esse do lado esquerdo, esse rosa, e compara com esse azul do lado direito. Você vai ver que são quase os mesmos pontos. Então, mesmo não tendo nenhuma informação da classe, nós conseguimos encontrar 3 grupos distintos. E aí, logicamente, a classe ajuda a gente a dizer, a gente interpretar. Por isso que o aprendizado não supervisionado, você vai formar grupos, mas você precisa, de alguma forma, interpretar aqueles grupos. E essa interpretação não é o algoritmo que te dá. Imagina que você tem vários exames e aí você vai agrupar pacientes. Você tem vários exames lá. E aí a gente conseguiu formar 2 grupos distintos. Muitos distintos. É só isso que o algoritmo vai te dizer. Só tem 2 grupos aí que estão muito distintos.
E aí pode vir alguém interpretar e falar assim, não, a gente descobriu que, na verdade, esses dois grupos são de quem tá com gripe e quem tá sem gripe. Então, essa interpretação precisa de alguém que entende do dado para conseguir entender o que aquele grupo significa. Então, nós conseguimos agrupar, formar 3 grupos, e esses grupos são muito coesos, são muito coerentes. Mas aí a gente precisaria dessa informação de saber que esses grupos são 3 classes de íris. Nessa segunda parte da análise, nós vamos utilizar o algoritmo não supervisionado como um pré-processamento. A gente vai ver qual que é a ideia. E essa análise você pode pegar mais em detalhes, ela é baseada no livro do Geron. Tá? Então, assim, essa análise é baseada de lá. A ideia aqui nós vamos utilizar dentro do contexto de aprendizado semi-supervisionado. Quer ver? Essa análise é bastante interessante. Nós vamos carregar os dados. Esses dados são aqueles dígitos. Tá? Lembra aquele conjunto de dados MNIST, que você tem as imagens, e as imagens você tem associado qual dígito que é aquela imagem. Tá? Nós vamos carregar aqui de um jeito diferente. A gente pode carregar utilizando esse load digits, só que aqui só vai ter um subconjunto daquele dataset. Aqui eu acho que são 1.700, alguma coisa do tipo. E lá no começo, aquele que a gente trabalhou anteriormente, tinha 70 mil instâncias. Tá? Imagina, você carregou o dataset, aí a gente já vai fazer uma coisa direta. Fala assim, eu vou treinar e testar. Para treinar e testar, eu preciso dividir. Dividir para escolher um método de amostragem. A gente vai usar o mais simples aqui. Eu vou usar o holdout. Tá? Ele vai dividir em treino e teste. Pronto. E aí eu vou pegar um algoritmo e vou treinar e vou testar ele para avaliar quanto que eu estou obtendo de acurácia. Tá? Imagina que eu sei que os dados estão, de certa forma, balanceados. Né? São 10 classes, você tem, assim, tem mais ou menos a mesma proporção de cada uma das classes. Nós vamos, então, criar um modelo de regressão logística, um classificador, e aí esse multiclasse OVR seria aquele um contra todos. Eu estou dizendo que para ele usar um contra todos, e aí eu faço ponto fit para fazer o treinamento, e aí eu faço esse score para ver qual que é a acurácia desse classificador que foi gerado. Qual que é a acurácia dele no conjunto de teste. E aí você obtém uma coisa do tipo 0,96. 97. Então, a acurácia aqui é quase 97%. Então, você fala assim, poxa, já está quase resolvido o problema, então, porque 97% de acurácia, isso é ótimo. Agora, imagine a seguinte situação. Você não tem todo o conjunto de dados rotulado. Você não tem para cada exemplo um rótulo. Só esse daqui é um rótulo, esse daqui é um dígito 5, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Imagina que você tenha só os 50 primeiros instâncias rotuladas. Estou falando 50 primeiro, mas pode ser qualquer 50. Imagina que você tenha 50 e não mais 1.700 e pouco instâncias rotuladas. Então, vamos pegar e tentar treinar só com 50 instâncias. Aí você vai lá, aí eu estou forçando essas 50 instâncias, porque na hora que eu passo ali o xtrain, eu estou passando ali entre colchetes, estou passando 2 pontos, n-labeled. Tá? Onde n-labeled são 50. Então, estou dizendo, pega só os 50 primeiros exemplos aqui para treinar. 50 exemplos de entrada e as 50 saídas associadas a esses elementos. E aí você treinou. Aí, quando você vai testar, estou falando, testa com todos os exemplos de teste. Tá? Porque não faz sentido, não precisa mexer no teste. Aí, quando você faz essa avaliação, você obtém 0,83 de acurácia, ou seja, 83% de acurácia. Então, você foi de uma coisa de quase 97%, usando todos os conjuntos de treinamento, e se você usar só 50%, você cai para 0,83%, 83% de acurácia. Como que nós podemos melhorar isso? Existe uma estratégia que a gente pode utilizar, que é os algoritmos de aprendizado não supervisionado.
Então, eu vou começar fazendo um agrupamento. Esse agrupamento, lembrando que agrupamento você não usa informação de classe. Então, eu vou passar todo o meu conjunto de treinamento e vou falar para ele agrupar. Aí você tem que definir quantos clusters você quer, né? Qual que é o seu K? E aqui eu vou dizer 50. Eu sei que é natural a gente pensar assim, bom, eu tenho 10 classes, então eu vou agrupar com 10 grupos, né? Mas não, você vai entender que não é essa a ideia. Assim, apesar de a gente ter 10 classes, é interessante a gente usar um número maior para fazer o agrupamento. O que a gente vai fazer? Qual que é a ideia? A gente vai agrupar e você vai ter grupos bem coesos. E aí você vai pegar um representante desses grupos. Esse representante desses grupos são elementos que são muito representativos. Porque lembra, você tinha grupos e aí você tem um representante desse grupo. O representante desse grupo é aquele elemento que está no centro desse grupo. Ou seja, ele é bem representativo do grupo. E a gente vai utilizar esse representativo para a gente melhorar nosso treinamento. Então, esse código aqui, ele está fazendo o seguinte, eu vou setar o K como 50, eu vou fazer o K-means, tá? Eu vou fazer o K-means nesse conjunto de dados xtrain, onde você tem ali elementos que estão, alguns rotulados e a maioria não rotulado, e aí você vai encontrar para mim o medóide de cada grupo. Qual que é a diferença do centroide para o medóide? O centroide ele vai pegar todo mundo do grupo, fazer a média e dizer que aquele elemento é o centroide, que pode ser um elemento irreal, que não existe. E o medóide ele vai procurar qual que é o elemento que existe mais próximo desse centroide que pode não existir. Essa imagem aqui, eu estou pegando cada um dos medóides e eu estou plotando. Então, nós temos 50 imagens, porque são 50 grupos e cada grupo vai ter um medóide. O que nós vamos fazer é rotular manualmente esses medóides. Então, veja, nós vamos olhar aqui para ele, então vamos fazer a primeira linha ali. Primeira linha. Esse daqui é um 0, esse daqui é um 1, esse daqui é um 3, um 2, um 7, um 6, um 4, um 6, um 9 e um 5. Então, nós vamos fazer isso manualmente. E o interessante é que nós não vamos estar rotulando qualquer elemento. Nós vamos estar rotulando elementos que são representativos de grupos. Tá? São elementos que são representativos dos dígitos que ele está agrupando. E nós podemos fazer, agora você vai treinar, por exemplo, utilizando esses medóides que você rotulou. E olha que interessante. Você tinha aqui, quando você pega 50 elementos, 50 primeiros elementos que foram rotulados, você tem lá 0,83, 83% de acurácia. Agora, se você treinar com 50 também, mas esses 50 serem os medóides, você obtém um desempenho de 0,91. Então, você saiu de 83% de acurácia e foi para 91% de acurácia. Você pode pensar em melhorias. Olha que interessante. A maioria dos problemas, assim, por que existe o semi-supervisionado? Porque você tem alguns rótulos e às vezes é custoso você rotular mais elementos. Ou é impossível, impossibilitado. Você tem que partir de alguns elementos rotulados e talvez tentar, a partir desses, rotular mais elementos. Essa estratégia aqui, esse código aqui, o que ele está fazendo é, ele propaga o rótulo que você deu para o medóide para o grupo. Então, por exemplo, nós dizemos assim, olha, esse primeiro elemento aqui, esse primeiro medóide é um 0. Então, eu disse especificamente, eu atribuí, falei assim, esse daqui é um 0. Então, você foi lá, colocou um 0. E aí, o que ele está fazendo aqui é o seguinte,
você vai propagar para todos os elementos que estão nesse grupo, então, você propaga o rótulo para 0. Isso é interessante, porque você, com 50 elementos rotulados, que você realmente foi lá e rotulou, você conseguiu construir o seu conjunto de dados todo, você conseguiu rotular todo o seu conjunto de dados. E se você faz isso, qual que é o desempenho que você obtém? Tá? Só para falar assim, o que ele está rotulando, ele faz um ali para i, for i in range k, onde k seria a quantidade de grupos, que seria aqueles 50, e ali ele vai propagar, ele vai dizer que se o i for igual ao rótulo ali do k-means, ele vai atribuir, todo mundo que tem aquele medóide da classe 0 vai receber o 0 também. Quando nós avaliamos isso, nós obtemos uma acurácia de 92,44, tá? 0,9244. Então, mais de 92% de acurácia. Então, nós partimos lá de 83%, aí quando nós rotulamos o medóide, pegamos os medóides, já vai para 90 alguma coisa, e agora você vai para 92 alguma coisa. Já está ficando cada vez mais próximo daquele caso em que todos os dados estão rotulados. E tem uma estratégia que é o seguinte: faz sentido sim você propagar o rótulo, mas talvez não faça tão sentido você propagar para todos os elementos do grupo. Por quê? Porque existem aqueles elementos que estão na borda. Lembra, mais ou menos assim, quanto mais próximo o elemento do medóide, mais confiança você vai ter de que aquele elemento pertence àquele grupo. E quanto mais distante o elemento do medóide, então menos confiança você vai ter daquele elemento pertencer àquele grupo. Então faz sentido você não rotular para todos os elementos. Você pode dizer assim um percentil. Olha, eu vou rotular, eu vou propagar o rótulo para os 20% elementos mais próximos. Aqui eu estou fazendo um exemplo de pegar os 75%, 3/4 dos elementos mais próximos eu propago o rótulo, e o 1/4 mais longe eu não propago. Tá? Depois você dá uma olhada nesse código, ele é um pouquinho com alguns detalhes, então assim, você vai gastar um pouquinho de tempo só para ver o que está sendo feito. Então, estou explicando a ideia do que está sendo feito. Esse código ele funciona, você pode executar. Talvez, usando 75% de percentil, a gente melhora um pouquinho o desempenho, vai para 0,9266. Mas eu acho que seria interessante menos 75%. Tá? No livro ele utiliza lá 20%. Pega o percentil 20%. Os 20% mais próximos você propaga. E aí você faz alguns testes e você vê qual que é o que obtém o melhor desempenho. Eu acho que você consegue chegar a 93%, talvez 94%, dependendo do quanto que você propaga. E isso está cada vez mais próximo daquele caso que a gente tem em todos os exemplos rotulados. O aprendizado supervisionado é interessante, a gente trabalhar com aprendizado supervisionado, porque na vida real a gente tem essa mistura de alguns exemplos são rotulados, mas a gente tem uma imensidão de dados que não estão rotulados. E a gente conseguir aproveitar, fazer uso dessa imensidão de dados não rotulados é muito interessante. Tá? Aqui ele vai pegar qual que é o desempenho só nos rótulos propagados. Tá? Você tem um desempenho nesses rótulos propagados de 96% de acurácia. Tá? Aqui ele está pegando o desempenho só dos rótulos que foram propagados. Então, essa propagação ela está muito próxima do rótulo verdadeiro. Tá? Isso é interessante. Ok? Então, com essa último módulo, a gente encerra esse conteúdo. E agora você tem uma ideia de como que você pode aplicar, né, aprendizado de máquina em problemas dos mais diversos possíveis. Então, você tem um conjunto de dados, agora você tem as ferramentas, o conhecimento para você conseguir explorar e você conseguir utilizar o aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado,
e você consegue combinar as mais coisas diferentes possíveis, tá? É isso, então. Obrigado.